A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblicas. Você que não é inscrito no nosso canal, mas que assiste os nossos vídeos, por gentileza, clique aí abaixo e você se inscreve no nosso canal. Deus abençoe o grande número de irmandade que tem compartilhado nossos vídeos nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, por todo lado. Os nossos vídeos estão entrando e alcançando os nossos queridos irmãos. Irmãos, nós estamos falando sobre se a pessoa perde a salvação ou não. Argumentos dos anciãos do Braz, dizendo que segundo Pedro, ali fala da perda da salvação. Eu esqueci de mostrar para os irmãos um aspecto ali de segundo Pedro. Segundo Pedro, irmão, fala que foram resgatados pelo soberano Senhor. Só que o soberano Senhor ali não é Cristo. Então, sem Cristo, não há salvação. Não é a palavra Kyrios, que é um significado para Senhor. É a palavra depostes, que é uma palavra remetida ao Deus Pai. Então, primeiro ponto, que não se trata da obra da salvação. Segundo Pedro, porque ali o soberano Senhor não é Cristo. Segundo ponto, irmão, antes de nós entrar no nosso vídeo aqui, ó. Segundo ponto, segundo Pedro 2:9. Veja bem, 2:9. Porque o Senhor sabe livrar da tentação os piedosos e reservar sob castigo o injusto para o dia do juízo. Então, aqui, o verso 9 de 2 Pedro é a chave para nós interpretar o texto. Aqui fala que o Senhor guardaria os piedosos da tentação. E reservaria os injustos sobre o castigo para o dia do juízo. Então, irmão, esses que se tornaram porca lavada, se daqui não eram os piedosos, porque eles voltaram para trás. Os piedosos, Deus guardou. Deus guarda. Deus guarda. E reserva os ímpios e injustos para o dia do juízo. Então, o verso 21 e 22, que fala que se tornaram como o cão voltou ao seu vômito e a porca lavada aos pajadouros de lama, ali não está falando dos salvos, porque os salvos, Pedro trata aqui de piedosos, e os piedosos, eles não se tornaram porca, entendeu? Então esse é o ponto. Hoje nós vamos falar de 6 de Hebreus. Segundo os anciãos, 6 de Hebreus, fala da perda da salvação. E eu vou provar que não trata da perda da salvação. Primeiramente eu estou aqui, ó,
com conjunto de textos provando que não é possível um crente salvo se perder. Irmão, para construir uma doutrina, nós não temos como constituir uma doutrina só num texto. Tem que ter um conjunto de textos, texto que vem antes e texto que vem depois. E é isso que nós vamos fazer aqui agora. Primeiro ponto. Primeiro, vamos falar do autor da vida, de Jesus Cristo. Diz lá em Hebreus que ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, toda doutrina tem que concordar com ele. A doutrina que diverge dele é doutrina falsa. É doutrina que nós não podemos crer. Então, irmão, primeiro texto é o nosso Salvador que fala, o autor da vida, o nosso Redentor. Leia aí a sua Bíblia, abra aí, João capítulo 10, verso 28 e 29. Olha o que ele diz: dou-vos a vida eterna, e nunca hão de perecer. Ninguém arranca da minha mão, e nem da mão do meu Pai. Meu Pai que mas deu é maior do que todos. Então, irmão, é o próprio Salvador que está falando que não há possibilidade de um salvo cair da graça ou perder a salvação. Se você não concorda com João capítulo 10, verso 28, 29, você não é seguidor cristão. Você não é seguidor de Cristo. Quem é contra Cristo é o próprio anticristo, irmão. É o próprio anticristo. Então, primeiro texto é João 10, 28 e 29. Ele diz: dou-vos vida eterna e nunca hão de perecer. Ninguém arranca da minha mão. Segundo texto que Cristo fala que nós não perdemos a salvação é João capítulo 6, verso 35. Vamos ler. Abra aí a sua Bíblia. Nós vamos ler junto aqui, ó. João capítulo 6, verso 35. Olha o que ele diz. Declarando por Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. O que significa esta expressão aqui? Que não terão sede. E o que significa ter sede? Ter sede é aqueles que estão na perdição. Tem sede de quê? Da salvação, que é o pão e é a água. Aí ele fala assim: aquele que come pão que eu te der, nunca mais vai ter fome. Querendo dizer, nunca mais vai ser perdido. E aquele que tem sede, que bebe dessa água, nunca mais terá sede. Querendo dizer, nunca mais será perdido. Quer dizer, nunca mais perderá a salvação, que é o próprio Cristo que está falando. Irmãos, outro texto que nós vamos falar aqui é da parábola
do trigo e do joio, que está escrito em Mateus 13, 24 ao 32. Vou citar aqui só o capítulo e o versículo, o irmão confere aí na Bíblia. O capítulo 13, do 1 ao 9, Cristo vai falar da parábola do semeador. Ali, a semente é a palavra. Do capítulo 13, do verso 1 ao 9. Do capítulo 13, do 24 ao 32, quem é a semente ali? É os filhos do reino. Os filhos do reino, que são o próprio trigo. O Senhor da seara, ele plantou trigo ali. E aí, de madrugada veio o outro e plantou o joio no meio do trigo. Veja bem, e o joio foi crescendo, né? Que o joio no início, ele parece com o trigo, quando está no seu início do crescimento. Mas aí, foi crescendo e depois o servo falou: Senhor, tu plantaste trigo, tem joio aí. O Senhor falou: olha, foi o inimigo que semeou. Então o Senhor vai falar essa parábola, essa comparação, e vai falar que a semente do joio foi o diabo que plantou. Veja bem, em lugar nenhum da parábola o trigo se transformou em joio. Não, o trigo, do jeito que o Senhor plantou ele ficou até o fim. Chegou a hora da ceifa. Agora vamos separar o trigo do joio. Então, o trigo, o Senhor separou e colocou no celeiro. E o joio queimou o fogo. Então, veja bem, querendo dizer, o trigo que foi plantado, ele ficou até o fim. São os salvos e salvos para sempre. O Senhor plantou ele trigo e ele ficou trigo até o dia da ceifa. Agora, os perdidos, quem foi que plantou? Foi o diabo. O próprio parábola fala. Então, porque muitos que é joio quer se parecer contigo, mas é só na aparência, irmão. Na realidade, eles nunca foram salvos. Na realidade, Cristo nunca plantou eles. Não. O que Cristo, Senhor da parábola, plantou foi o trigo. E o trigo foi plantado e ele permaneceu trigo até a ceifa. Então, agora, outro texto. Mateus 13, 1 ao 9. O Senhor fala da parábola do semeador. O semeador saiu semear, semeou uma semente, caiu ao pé do caminho, as aves veio e comeram. Outra foi lançada em pedregais, né? Quando não teve raiz profunda, por meio veio a tentação, a tribulação, e a semente morreu. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos se focaram e não puderam crescer, e morreu. Querendo dizer, o que foi lançado à beira do caminho são aqueles que ouvem a palavra com alegria, mas depois vem o diabo e arrebata a semente que foi plantada no coração. O que foi lançado em pedregais, e logo veio o sol,
se refere às tribulações, perseguição da vida, e aquela semente não teve raiz, morreu. Mas uma parte da semente foi lançada em boa terra. Veja bem, em boa terra. Um deu 30, outro deu 60 e outro deu 100. O que significa boa terra? Significa o salvo, irmão. Uma pessoa só pode ser salva se aparecer os bons frutos, se aparecer as boas obras. As boas obras é elas que dão testemunho que a pessoa foi salva. Então, os salvos, as consequências da salvação no salvo são os frutos, que são aqui falado por Cristo, a boa terra. Um deu 30, um deu 60 e outro deu 100. Essas outras 3 sementes, eles ouviram a palavra, foi semeada, mas o fruto não apareceu. Eles foram perdidos. Então, irmão, agora, outra parte também aqui. João 17 e 9 ao 12, depois os irmãos lêem lá, o Senhor falando que aquele que o Pai deu para eles, Ele guardou. Tudo que o Pai me deu, Ele fala que Ele guardou, exceto ao filho da perdição, que foi Judas. Ao filho da perdição, Ele não guardou. Então, aqueles que vão para a perdição é porque não são filhos. E aqui no capítulo 17 de João e 9, o Senhor fala que Ele orou só por aqueles que foi dado pelo Pai. Entendeu? Ele fala que Ele não orou por todo mundo, mas só por aqueles que foi dado pelo Pai. Então, vamos aqui outro texto. Filipenses, vamos ver aqui. Filipenses 1:6. Abra aí a sua Bíblia. Não sei se vai dar tempo de eu mostrar aqui todos os textos, né? Mas Filipenses 1:6 diz aqui, ó: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo. Então, o salvo, Deus começa a boa obra e termina e completa. Deus começa no início e termina no fim, para mostrar que aqueles que foi salvo por Cristo, eles não se perdem. Agora vamos ler outro texto também, aqui, que fala que o salvo não perde a salvação. Romanos, capítulo 8, verso 29, até ao 39. Aqui fala assim, ó: porquanto aos que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos. E os que predestinou, a este também chamou, e os que chamou, a este também justificou,
e aos que justificou, glorificou. Veja bem que os verbos estão todos no passado. Então, os que conheceu, chamou, os que chamou, predestinou, os que predestinou, justificou, e o que justificou, o glorificou, mostrando o processo na vida do salvo, do início até a glorificação, mostrando que não tem a perda da salvação. Agora, do 31 ao 39, ele vai mostrar a segurança dos salvos. 31. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pergunta. Segundo, aquele que nem poupou seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou porventura, não nos dará também todas as coisas? Terceiro, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica? Quarto, quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita, intercede por nós. Quinto, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, perseguição, fome ou a nudez? Por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos sepultados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, serão mais do que os vencedores, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, qualquer outra criatura, não nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aqui, a plena segurança que o salvo não perde a salvação. Agora vamos para o texto de Hebreus, capítulo 6. Capítulo 6, do verso 4 até ao 6. Diz assim: é impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez seja renovado para o arrependimento, visto que de novo crucifica o Filho de Deus e o põe ao vitupério. Li até o 6. Irmão, vamos entender uma coisa. A carta aos Hebreus, essa carta anônima, foi escrito para os judeus. Os judeus tinham saído do judaísmo e tinha vindo para Cristo. Mas aí depois, em face da perseguição que surgiu contra os cristãos, e aí os judeus estavam de mala pronta para ir para o judaísmo. Entendeu? Para migrar para o judaísmo. Então, irmão, por quê? O judaísmo, eles tinham a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa das primícias, Pentecoste, expiação, tabernáculo. Eram as 7 festas. Tinha o templo. O cristianismo tinha só o batismo, a graça, pregação do Evangelho, batismo, Santa Ceia. Então eles falaram que o judaísmo era melhor. Então o escritor aos Hebreus, toda a carta, inclusive é entendido que a carta aos Hebreus é o 5º testamento de Cristo, depois da sua ascensão ao céu. E aí o escritor, ele vai mostrar que Cristo
é maior do que os anjos, que Cristo, é maior do que Moisés, que Cristo, é maior do que Josué, que Cristo, é maior do que Arão, que Cristo, que o sacrifício de Cristo é maior do que o sacrifício judaico, entendeu? Então ele vai mostrar a grandeza de Cristo, os atributos absolutos de Cristo, vai mostrar que Cristo é o maior. Então o pano de fundo da carta é os judeus que tinham crido, eles estão indo para o judaísmo. Isto era apostatar na fé. Mas vamos entender aqui algumas coisas. Aqui diz, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados. Irmão, tem dois tipos de iluminação na Bíblia. Tem uma iluminação orgânica e outra iluminação exterior. Entendeu? Uma iluminação exterior. Paulo, quando Cristo apareceu para ele, diz que o resplendor de Cristo iluminou toda a extremidade do céu. Foi um resplendor visto pelo seu olho humano. Entendeu? Só que Paulo escreve lá em Efésios, capítulo 1, verso 20. Deixa eu sair daqui de Hebreus e mostrar para os irmãos qual é a iluminação da salvação. Efésios, capítulo 1, capítulo 1, verso 18, ora, iluminando os olhos do vosso coração, para saber de qual é a esperança do seu chamamento. Então, irmão, aquela iluminação de Hebreus ali é uma iluminação intelectual. Entendeu? Eles conheceram a salvação de uma forma intelectual, sabendo que é Cristo quem morreu, que é Cristo quem perdoa os pecados, que é Cristo que salva, que é Cristo que regenera. Então eles tiveram essa iluminação intelectual. Por que eu vou falar que é intelectual? Sabe? Porque estes que foram aqui, como diz, iluminados, não apareceu neles a evidência da salvação que está no verso 7 e no verso 8. Eles foram iluminados, provaram do dom celestial, se fizeram participante do Espírito Santo. E por que é impossível de produzir arrependimento? É igual na blasfêmia lá dos fariseus contra Cristo. Eles blasfemaram contra o Espírito Santo. Eles eram convertidos? Eles eram salvos? Não, irmão. A apostasia que eles cometeram foi dentro do conhecimento intelectual que eles tinham de Cristo. Porque é impossível
um nascido de novo apostatar na fé. Agora nós vamos, eu li Hebreus capítulo 6, do verso 4 ao 6. Agora vamos ver o verso 7 e 8. Vamos ver o que a Bíblia diz. Hebreus deixa eu procurar aqui, irmãos. Hebreus 6 e 6. Eu li do 4 até o 6. Agora vamos ler do 7. Porque, veja bem, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é cultivada, recebe a benção de Deus. Aqui o autor, o Nônimo, está falando da chuva. Chuva aqui representa a pregação do Evangelho. Aqui ele fala que é com uma chuva que desce na terra. A terra embebe e produz erva proveitosa. Né? O 8, mas a que produz espinho e abrolhos é rejeitada. E perto está da maldição, seu fim é ser queimada. Então, irmão, a pregação do Evangelho aqui, neste 6 de abril, do verso 4 ao 6, deste que supostamente foram salvos, qual foi o que eles produziram? Produziram espinho e abrolho. Sinal de salvo, irmão. Sinal de perdido. Mas por que essa iluminação que eles tiveram? Irmão, foi uma iluminação exterior. Não foi uma iluminação orgânica. Porque se tivesse tido uma iluminação orgânica, eles tinham produzido fruto e não espinho. Esses daqui produziu, sabe o que foi? Foi espinho, foi abrolhos. Sinal não de salvos, mas de perdido. Agora, vamos mostrar aqui agora os 3 pilares dos que são salvos para sempre. Agora ele vai começar a falar dos salvos. O 9 fala, as coisas melhores pertencentes à salvação. Agora ele vai falar da salvação. Ele vai falar, quanto a vós outros, todavia amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho, do amor que evidenciaste para com seu nome, pois serviste ainda, serviu ao santo. Desejamos, porém, que cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança. Aqui, o primeiro pilar aqui nesse texto é a perseverança dos santos, né? Querendo dizer, os salvos, eles perseveram até o fim. Agora, o segundo pilar, veja bem, vai do 12 até o 18. Veja bem, do 13 até o 18. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurou por si mesmo, certamente te abençoando, multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência,
obteve Abraão promessa, pois os homens juram pelo que é superior. E o juramento servido para a garantia e ao fim da contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do propósito, interpôs o juramento, para que mediante duas coisas imutáveis possíveis, nas quais é impossível que Deus minta. Forte alento, tenhamos, corramos, para que mediante duas coisas é impossível que Deus minta. Primeiro, segundo pilar, a promessa que Deus fez aos herdeiros da fé. Primeiro ele fez a promessa. E depois que ele fez a promessa, ele fez uma segunda coisa. Ele fez um juramento para a promessa. Para quê? Para não ser invalidada. Deus fez a promessa e fez um juramento sobre ela. Agora, o terceiro pilar da segurança da salvação vai do 19 até ao 20, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, como precursor, interpôs por nós, tendo se tornado subsacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Terceiro pilar, que é impossível um salvo cair da graça, é a âncora da alma. Aqui o escritor anônimo faz uma ilusão de uma âncora do navio, no meio do mar. Joga aquele ferro pesado no meio do mar e a água, e a âncora fica no fundo do mar, segurando aquele navio. Assim Cristo fez com o salvo. A âncora da segurança, aonde foi que ele jogou ela? Lá nos santos dos santos. Jogou ela no santo dos santos. Não é nós que nos seguramos a nós mesmos, é a âncora que está segurando os santos para ele não cair da graça. Então, esse daqui é os três pilares que o escritor coloca. É impossível um salvo cair da graça. E o último texto aqui é João, 1 João 2:19. Olha aqui. Eles saíram de nós, saíram do nosso meio, entretanto, não era dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles era dos nossos. Então, aqueles que saem fora da igreja, que vai e nunca mais volta, é porque eram perdidos, irmão. Que o apóstolo fala, foram embora por quê? Não eram dos nossos. Os que saem verdadeiramente de Cristo, que abandona a fé, é porque eles nunca foram de Cristo, eles nunca foram da fé. Então, entendeu? Então, esse assunto aqui, e esse assunto aqui, estamos abordando, e falta agora o capítulo 10 de Hebreus, do verso 26 ao 31, que nós vamos abordar dele amanhã. Então, irmão, os milagres, as manifestações sobrenaturais, não é sinal de uma pessoa convertida. Vejamos bem o que Cristo disse em Mateus, capítulo 7. Aqui é o nosso último texto. Mateus 7. Abra aí a sua Bíblia.
Mateus 7, vamos ler aqui. Mateus 7. Mateus 7, do verso 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do Pai. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, porventura não temos nós profetizado dons espirituais em teu nome, e em teu nome não expelimos demônio, dons espirituais, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ó, esse daqui fazia o milagre, expulsava o demônio, fazia cura e maravilha. E o que o Senhor falou para eles aqui, ó? Nunca vos conheci, chamou ele de filho da iniquidade. Falou que ele ia ser lançado no inferno. Ser lançado no inferno e tendo dons espirituais. E ser lançado no inferno, irmão. Que é a palavra que diz, irmão. Entendeu? Então fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.